Sonho realizado no Flamengo. Notícia que vai alegrar a nação. Vamos falar sobre isso muito mais. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia normal de treinamento no CT no Urubu, com todo o elenco do Flamengo à disposição, evidentemente, tirando aqueles que estão lesionados, né? Tivemos a recuperação aí do Nico de la Cruz, juntamente com o Danilo, mas tivemos uma nova lesão no tornozelo do Emerson Royal, e o Eric Pulgar segue tratando do problema no pé, né? Que no quinto metatarso, né? Só deve retornar pro mês de outubro. Tirando esses, está todo mundo à disposição do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, para os treinamentos focados totalmente contra a partida, os esforços voltados para a partida diante da equipe do Internacional. Aí, pelo Campeonato Brasileiro, existe uma certa dúvida pairando no ar do CT Ninho do Urubu, que é: a diretoria o tempo todo deixou claro que não, porque a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro e coisa e tal, mas agora a coisa pode mudar de figura. Segundo algumas fontes, o Flamengo pode, quem sabe, tirar o pé nesse duelo diante da equipe do Internacional no Campeonato Brasileiro para concentrar todas as suas forças para o confronto mata-mata da Libertadores na próxima quarta-feira. Isso é informação, a ver como o Felipe Luiz vai amadurecer essa escalação ao longo do dia de hoje, de amanhã. O Flamengo amanhã é o último treinamento antes do jogo do Campeonato Brasileiro, já viaja para Porto Alegre, e aí a gente já deve ter um parecer melhor sobre a escalação, mas a tendência é que tire um pouco o pé na escalação, dê uma mesclada maior. De repente começa com Saul, com Carrascal, né? Com Pedro, por exemplo. O Alacian pode voltar à escalação do Flamengo para focar na Copa Libertadores da América. Para você ver, cara, que essa história de prioridade, eu acho que ela é necessária, sim. O time tem que ter os objetivos bem claros, mas vai até a página 2, né? Vai até a página 2. Quando chega o pega pra capar, vai focar de verdade mesmo na Copa Libertadores, beleza? O que vem chamando muita atenção, né, no desempenho do Flamengo, o desempenho do Flamengo na bola parada, até muitos torcedores em tom jocoso, falando: Flamengo só faz gol de bola parada, como se fosse um demérito. E não é um demérito, pelo contrário, é mérito. E tem a curiosidade de casar esse desempenho justamente quando o Rodrigo Caio assume um dos postos ali como responsável pela bola parada do Flamengo, né? Não é apenas ele, tem o Márcio Torres também, que trabalha esse fundamento de bola parada. Eles são os dois principais auxiliares técnicos ali nesse quesito da bola parada. Mas desde a chegada do Rodrigo Caio ao Flamengo, o Flamengo jogou 20 partidas e marcou 33 gols, sendo 10 deles de bola parada. Rodrigo foi contratado justamente para fazer essa função, então é lógico que é mérito dele enquanto ex-jogador de futebol. Ele se capacitou para isso, fez curso da CBF, enfim, aquela situação toda, e vem se destacando nesse fundamento no Flamengo, beleza? Flamengo vai implementar de forma oficial as mudanças no Maracanã para aumentar o público e melhorar a atmosfera do estádio, tá? Flamengo estuda não, né? Agora, antes estudava, vai apresentar essa ideia, já apresentou no Conselho Deliberativo essa ideia, tá amadurecendo para uma série de mudanças no Maracanã com o objetivo de aumentar o público e potencializar a atmosfera nos jogos, incluindo a instalação de uma rede de proteção no setor visitante. Isso aí vai acontecer, é permitido. A gente vê no Brasil, ao mundo afora aí, lá no estádio do Palmeiras é assim, do Atlético Mineiro é assim, do Atlético Paranaense eu acho que agora é assim também. Isso
só se dissipa. Eu não sou muito fã, mas se usam, o Flamengo tem que usar também. E também a retirada das cadeiras do setor norte e agora também estuda a possibilidade de tirar do setor sul, tá? A única preocupação por parte do governo do estado seria que, aumentando a capacidade do estádio, naturalmente você tem que aumentar, quem sabe, os banheiros, você tem que aumentar, quem sabe, os bares, você tem que aumentar a evacuação do estádio, né? Em caso de emergência, ou então até mesmo na saída ali vai ficar mais tumultuado, e isso é uma questão a ser muito debatida. O Flamengo alega que tudo isso já foi conversado, já foi discutido, já foi debatido no ponto de vista técnico e que não será um problema, que o Flamengo vai fazer os respectivos ajustes para isso, beleza? Só que, cara, deixa eu falar um negócio aqui. Para mudar a atmosfera do Maracanã, ter aquele Maracanã mais raiz, mais pulsante, aquela coisa, não basta só apenas fazer essas mudanças estruturais no Maracanã. É necessário que pelo menos parte da torcida do Flamengo, e aí não é a maioria da torcida, a maioria da torcida vai lá, apoia, tá lá as organizadas de volta, mas parte da torcida do Flamengo precisa ser educada, ou melhor dizendo, reeducada. Porque, às vezes, algumas pessoas elas mais atrapalham do que ajudam no meio do jogo. Isso é sério. Vai uma crítica, não é para todo mundo, é para parte da torcida. O cara dá um passe errado aos 5 minutos, já tá todo mundo vaiando. Você acha que esse cara ele vai melhorar no jogo? Você quer vaiar, meu amigo? Deixa para acabar o jogo. Durante o jogo é para apoiar. É para jogar junto do Flamengo, é para o Flamengo exercer o seu mando de campo. O cara pega, dá um passo para trás, porra, cara. Aí é melhor jogar, aí depois, o time jogou melhor fora de casa. Não dá para entender, né? O que esses torcedores... O cara acha que ele compra o ingresso já escrito lá, ó. Vai ganhar de 5-0 e não vai errar nenhum passe. Negócio chato, cara. Sabe, olha o que fizeram com o Wesley aí. O garoto deu a volta por cima, foi lá pro... E não é todo mundo, não tô aqui generalizando, são algumas pessoas apenas. Eu, sinceramente, acho que mais atrapalha, tá? Minha humilde opinião, beleza? Galera, o meio-campista do Manchester United, o português Bruno Fernandes, comentou sobre o Flamengo, rapaz. Sobre o Flamengo do Felipe Luiz. E ele falou o seguinte: acho que o futebol brasileiro tem crescido bastante, não pelos treinadores portugueses, mas também porque muitas equipes têm treinadores brasileiros, como o Felipe Luiz, que acabou agora este primeiro turno na liderança do Brasileirão, porque o Cruzeiro perdeu para o Santos, certo? Estava vendo esse jogo. Obviamente, acho que o Felipe Luiz é um treinador que esteve na Europa como jogador, teve um treinador como Simeone e depois volta ao Brasil para ser treinado pelo Jorge Jesus. Não sei o quanto ele faz daquilo que aprendeu com eles ou não, mas é um treinador, pelo que eu vejo, pela maneira que fala, pela maneira que trata os atletas, pelo trato que tem, de alguém que esteve dentro do futebol, percebe e entende os momentos. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o Flamengo cresce e está melhor também em função do Felipe Luiz, falou o Bruno Fernandes, meio-campista português do Manchester United. Se o Bruno quiser, porventura, aí não quiserem mais ele no Internacional, ele vem jogar no Flamengo, hein? E joga pra burro. Português, apesar do Manchester United atravessar uma crise sem fim aí, né? Não consegue voltar a ser aquele clube que era ali no início da década de 2000, nos anos 90, com Sir Alex Ferguson, né? Aquela coisa toda. Pessoal, tivemos aí uma homenagem para o Zico, de certa forma, no Museu do Flamengo, em comemoração pelos 2 anos do Museu do Flamengo. E o Zico falou algo sintomático, cara. Falou algo complicado, assim. Antes da reforma do museu, teve um dia que eu vim aqui no clube e o Saboia, que trabalhava aqui, ele me levou para ver um container aqui e foi um dos dias mais tristes da minha vida.
Porque tudo aquilo que a gente lutou e suou para conquistar durante anos estava tudo jogado no chão de um container. Não pode. Não pode o Flamengo ter as suas taças, os seus títulos jogados num chão de um container. E aí, ainda bem, gestão Rodolfo Landim, tem que enaltecer agora, foi lá e construiu, né, um museu do Flamengo, o Museu Flamengo, que tá lá com todos os títulos colocados lá, né? Mundial, Libertadores, aquela coisa toda. Uma das coisas que eu acho mais legais nesse Museu do Flamengo é que tem aquela... Pessoal, alguns não vão entender o que eu vou dizer agora, mas tem a camisa dos garotos do Ninho, né, que infelizmente nos deixaram, e tem uma camisa do Vasco com o escudo do Flamengo, sabe? Jogaremos juntos. Para mim, essas coisas que transcendem a rivalidade. À época, o Vasco fez uma homenagem, né, para o Flamengo, em função do que infelizmente aconteceu, e tem essa camisa lá, no museu. E, cara, para mim isso é o símbolo de, cara, certas coisas transcendem o futebol. E é bem bacana isso. Pelo menos eu encaro, apesar de parte da torcida deles aí já ter cantado, chamando a gente, né, de, enfim, aquela coisa ridícula. Mas achei legal essa postura da instituição Vasco da Gama. Mas, com todo respeito aí, espero que vá para a segunda divisão. Mas vamos lá, minha galera. Ó, renovação com o Felipe Luiz segue em aberto e treinador deve responder apenas no final do contrato, pessoal. Pois é, para a alegria daqueles que chamam o Felipe Luiz de Firitite, ou estagiário, ou interino, a renovação ainda não está encaminhada, o que não é o meu caso. Não chamo ele de Firitite, interino, estagiário, como algumas pessoas chamam aqui nos comentários, e eu deixo o comentário aqui porque é a opinião do cara, ela tem que ser respeitada. O Flamengo enviou uma proposta de renovação de contrato para o Felipe Luiz há mais de um mês, mas a oferta segue sem resposta do treinador. A tendência é que o treinador só se posicione sobre a proposta do Flamengo no final do seu vínculo atual, que termina em dezembro. Vai lembrar, quando ele é contratado pelo Flamengo ali a partir de outubro, quando o Tite é demitido, o Rodolfo Landim ele faz uma contratação, subiu, né, o Felipe do Sub-20 para o profissional por 2 anos e termina agora em dezembro. Apesar da demora, a oferta do clube, válida até o final de 2026, continua de pé e aguarda a palavra final, a decisão de Felipe Luiz. Ele já externou em entrevistas coletivas que tem o desejo de renovar o seu contrato com o Flamengo. Entretanto, meus amigos, ele diz que não vai tomar essa decisão agora porque está focado aí nos confrontos que estão por vir, pela Libertadores, pelo Brasileiro. Para quem não sabe, só tem informação, ele passa 12 horas por dia no CT do Urubu, esmiuçando adversários, estudando os adversários, e por mais que seja o mesmo adversário agora que o Flamengo vai enfrentar, que é o Internacional, 2 vezes, vai ter o Inter agora, vai ter o Inter depois também, o Inter deve levar aí uma molecada para o jogo do Campeonato Brasileiro, deve quase zerar o time para enfrentar o Flamengo. Então é um outro Internacional também, para ele esmiuçar. Convocação à vista? Pois é, os colegas do Coluna do Fla flagraram Samuel Lino junto com Carlo Ancelotti num restaurante na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, o Mocelin Steakhouse. É uma churrascaria. Olha só a foto do atacante do Flamengo com o ex-treinador do Real Madrid, e se começa a falar numa possível convocação de Samuel Lino, galera. Vai lembrar que o Ancelotti, ele já conhece o Samuel Lino desde os tempos de Atlético de Madrid, porque o seu Real Madrid jogava várias vezes ali contra o Atlético de Madrid, e ele teve uma temporada muito marcante, sobretudo no ano de 2023, tá? O Samuel Lino com a camisa do clube colchoneiro, e as informações que chegam que o Ancelotti gosta bastante do jogador,
por mais que a competição ali do lado esquerdo da seleção brasileira seja bem alta, você tem Vinícius Júnior, você tem Martinelli, você tem a possibilidade de convocação de outros jogadores para jogar naquela função do lado esquerdo, o italiano pensa seriamente em convocar o jogador e esse encontro aí não foi por acaso, pessoal. A ver o que vai acontecer. Rapaz, já brotou no Flamengo, vestiu a camisa do Flamengo, o cara ele já consegue se aproximar da seleção brasileira, né? Realmente impressionante. O poder do Flamengo e também do Samuel, né? Que vem tendo boas atuações, digamos assim, com a camisa do Flamengo, já tem até uma assistência com a camisa do Flamengo, e a tendência é que ele se incorpore mais ao time, ganhe mais entrosamento, né? E fique cada vez mais decisivo. Minha galera, negócio é o seguinte, a PixBet não estampa mais a sua marca sequer no uniforme de treinamento do Flamengo. O Flamengo e a Superbet alinharam os últimos detalhes, existia a possibilidade da Betana, patrocinadora aí do Campeonato Brasileiro, das outras competições, ir para o Flamengo. Entretanto, a Superbet ganhou essa competição e detalhes para assinatura de contrato estão sendo resolvidos. Contrato esse que terá validade, lógico, após a aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo. A parceria com a casa Superbet dará ao Flamengo mais de 200 milhões de reais por ano, podendo chegar na casa, quem sabe aí, do bilhão ao final do contrato, tá? Porque é quase 300, né? 200 e pouco, e podendo chegar à casa do bilhão, mas não sei tanto, ao final do contrato, tá? E aí aqui é uma questão de informação, tá? Vocês sabem que aqui no canal eu respeito quem faz publicidade, eu não tô aqui para ser, como é que eu posso dizer, o guardião da moral, mas é que eu não faço publicidade de bet no canal, uma decisão que eu tomei. Agora, porque teve um cara, pô, Pedrão, você falou que não fazia, agora você... Ué, meu amigo, a informação do Flamengo, vou fazer o quê? O Flamengo vai fechar, eu não vou patrocinador mais, eu tenho que vir aqui cumprir o dever jornalístico e dar a informação, beleza? Minha galera, com multa de 190 milhões, goleiro da base, jovem revelação dos últimos tempos do Flamengo assina contrato. Recém-convocado pela seleção sub-17, Gabriel Werneck assinou até o final do ano de 2028, torcedor. Pois é, quem sabe o Flamengo pode estar revelando um grande goleiro. O Flazoeiro, que tem muita informação da base, em conjunto lá com o Rian, do Flabase, os outros meninos lá que trabalham com ele, traz a informação também que o Flamengo fechou a compra da joia Isaac Gomes, jogador vindo do Fortaleza para o Sub-17 do Flamengo, tá? O Flamengo tentou fechar a contratação inicialmente, não conseguiu, mas agora, com o convencimento do gerente Alfredo Almeida, conseguiu adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador por R$800 mil, ele que é tido como uma grande joia das categorias de base do futebol brasileiro, que ele realize o seu sonho vestindo a camisa do Flamengo. Pessoal, tem informação aí sobre Tati Castellanos, tá? O Flamengo surgiu, pelo menos na Itália, o Calciomercato, a Gazeta do Sport, trouxeram a informação que o Flamengo teria colocado à mesa 30 milhões de euros para tentar contratar o jogador, mas consultando fontes do Flamengo, eles deixam bem claro que, olha, no início da janela, nós até teríamos esse dinheiro, mas também não iríamos investir no jogador só. Agora não tem a menor chance. A corda que o Flamengo pode esticar e no máximo a 20 milhões de euros pela contratação do jogador, fora que o Flamengo não quer só o atacante, quer um atacante, quer um goleiro, né, e quer um zagueiro também, pelo menos até o dia 2, 3 de setembro, que é quando fecha a janela. Então, por mais que o jogador queira vir, é uma situação
bem difícil, segundo uma fonte do Flamengo. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.